Oi! Oi! Que linda, Tudo gente! bem? Essa do plano da salvação! Estamos Essa aí vestiu a combinando, né? camisa mesmo do tema da conferência. Estamos no ritmo, ó. O ritmo, Ei, a blusa. que lindo! Como você está, irmã? Está bem? Estou bem, graças a Deus. Muito feliz por estar aqui com você, né? Finalmente conseguimos Verdade. chegar. Glória a Muito Deus, glória a bem. Deus. Estou muito Deus do feliz. céu. Que bom, eu que estou feliz por você ter aceitado o convite e por ter dado tudo certo, né? Fico feliz por você estar aqui, estar bem de saúde, né? Renovado, com esse sorriso lindo Amém. no teu rosto. Glória a Deus. Seja o início de uma nova etapa aí, depois de tudo que passou, né? Pois E é. graças a Deus, Depois de um mês sem estar mesmo, fazendo live, já tem um mês, passa rápido, né? Tem um mês, muito assim, rápido. sem estar fazendo live, sem estar gravando vídeo, mais zen. E aí tô voltando agora com Com você. tudo, em nome de Jesus, né? Ai, muito feliz, viu, por você estar aqui. Obrigada por aceitar esse convite, né, em prol desse projeto missionário, que é o projeto Entro Nessa História. Como eu falei aqui, né, eu sou grata a Deus pela vida de cada palestrante que disse sim, né, em estar aqui, dedicando o seu tempo, né, essa uma hora aqui com a gente, trazendo tanto ensinamento para a gente. Eu tenho aprendido muito, e os irmãos também, e eu glorifico a Deus por isso. Então, Sunamita, nós vamos estar iniciando com a sua palestra. Eu vou estar fazendo uma oração por você e pela sua vida, para a gente estar começando, tá bom? Amém. Amém. Querido Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Ó Deus amado, nós te exaltamos, Senhor, e te adoramos, ó Pai, nessa noite, Glória Deus. a Deus. Obrigada, Pai, por mais um dia, Senhor, de conferência, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Deus. Muito obrigada, Pai, pela vida, Senhor, de todos os palestrantes que estiveram até aqui conosco, Pai. Amém. Obrigada, Senhor, pela todos os participantes que estiveram aqui conosco, que estão aqui nesse momento, Senhor, nos assistindo, ó Deus. Amém, Deus. Muito obrigada, Pai, por todo o ensinamento que foi trazido aqui, Senhor, por todo o conhecimento que nós adquirimos, ó Deus. Louvado seja o Senhor pela vida de todos, ó Pai, que já participaram dessa conferência, Senhor. Amém. Muito obrigada, Deus, pelo projeto Entra Nessa História, Pai, que o Senhor continue abençoando esse projeto, Senhor. Ó Deus amado, que os corações sejam tocados, já, Pai, para ajudar esse projeto, Senhor, ofertando, doando, Pai, por amor a missões, Amém. Senhor, e a vida do próximo, ó Pai, que são ajudados, muitas vidas são ajudadas através desse projeto, Senhor. Em especial, Pai, quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida, Deus, da Sunamita, Pai, diante de Ti, Senhor, que o Senhor abençoe a vida dela, Pai, a tua família, Senhor. Ó Deus amado, o seu ministério, Senhor, os seus projetos, ó Deus. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor sustentou a tua filha, a tua serva, o Senhor renovou, restaurou a saúde dela e ela está aqui para a honra e glória do teu nome, Pai. Abençoe, Senhor, a Sunamita nesse momento que estaremos aqui juntos, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Amém. Deus. Amém. Amém. Irmã, agora é Amém. contigo, tá? Eu vou me retirar. Agora Antes eu de vou você se retirar, quero parabenizar, né, você por esse trabalho maravilhoso, por essa louvado iniciativa seja o de Senhor. estar utilizando as redes sociais para treinar, né, para estar levando essas mensagens, estar reunindo os palestrantes, coisa linda, coisa maravilhosa, e tanto a questão do compartilhamento do saber, do conhecimento, quanto também a questão do propósito em si, né, que é o Verdade. projeto, que é abençoar, então, assim, é unindo todas as coisas, né? Então, que Deus Louvado. possa abençoar, te capacitar, para os Amém. futuros projetos, e Amém. abençoar a sua vida rica e abundantemente, porque eu sei que não é fácil, né? Verdade. É abrir mão, tem muitas coisas que a gente tem Verdade. que estar vendo, convidando as pessoas, né? Os problemas aí que dá na internet, enfim, são muitas demandas. Mas que Deus Verdade. possa abençoar, tá? Amém. Muito, muito o seu trabalho, seu ministério, tudo aquilo que você Amém. vier a fazer para a glória dele. Amém. Louvado seja o Senhor por tudo. Muito obrigada, irmã, pelas palavras. E glorifico a Deus por todas as coisas. Você me avisa, então, tá? O momento do vídeo e o momento aí do slide, ok?
para poder estar tá ok. Tá ok. Então, gente, boa noite. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria imensa estar aqui participando desse projeto, desse trabalho maravilhoso, falando sobre evangelismo, né? Evangelismo é algo que não é para um grupo de pessoas, evangelismo não é para o evangelista, para o missionário, para aquele que está no campo, mas para a igreja, porque toda a igreja, todos nós fomos chamados para evangelizar e discipular, né? Levar o evangelho de Cristo às nações, levar o reino de Deus. Enquanto Jesus estava aqui na terra, ele se preocupou em falar sobre o reino de Deus, ele se preocupou em anunciar o reino do Pai Celestial. E depois, antes dele subir, ele nos deixou essa grande missão. E ele falou que nós precisávamos formar uma grande comissão. Então, eu e você fazemos parte dessa grande comissão, né? Então, todo aquele que foi salvo, todo aquele que recebeu a Cristo, né, é chamado para evangelizar a todas as pessoas, né? A ser uma carta de evangelismo, sua roupa, seu testemunho, sua voz, a sua atitude, tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. O seu falar, o seu andar, o seu agir, as suas redes sociais, o seu trabalho, a sua vocação, tudo tem que ser para a glória de Deus. E assim, hoje é o último dia, né, dessa conferência maravilhosa. Muitos palestrantes excelentes passaram por aqui. Quanto conteúdo maravilhoso, né? Para mim é uma oportunidade incrível de estar aqui. Faz um tempo que eu estou afastada, né, um pouquinho das redes sociais, né, devido à questão de saúde, mas aqui estamos, né, bem restaurados e vamos aqui, então, anunciar a obra de Deus, né? Falar sobre algo que eu amo, que é a evangelização, tá bom? Então, eu vou pedir para a tia Monique já colocar os slides aí que eu preparei, porque senão a tia Sunamita vai falando, né? E quem aqui acompanha, né? Não sei, quem me conhece aqui sabe que eu gosto muito de falar, né? Não é à toa que o meu canal é Fala Sunamita. Então, a tia Monique, ela deu para a gente essa missão de falar sobre evangelismo nas redes sociais, né? A gente tem trabalhado com rede social já tem um tempo, né? Sempre trabalho com ministério infantil, já tem 19 anos, né? Eu comecei com 14 anos de idade, servindo no ministério infantil, e agora eu fiz 33 anos, a idade lá de Cristo, e 19 anos aí na nossa caminhada ministerial, tendo grandes oportunidades em servir entre as crianças e há alguns anos aí servindo aos que servem as crianças, aos professores e também através das redes sociais, né? Eu iniciei com um blog, eu escrevia, compartilhava todas as minhas experiências, né, ministeriais, na escola dominical, no campo missionário, num blog que se chamava Evangelizar e Viver.blogspot.com, tá até lá. E na época a gente não tinha todo esse fervo de rede social, nem Orkut, ou era a época de Orkut, iniciando o Orkut, né? Mas a gente tinha muitos blogs, muitos compartilhamentos de blogs, muitas irmãs aí compartilhando, e a gente compartilhava também a nossa experiência. Na época a gente não tinha tanta facilidade como o WhatsApp, né? Nós temos que louvar ao Senhor por tantos instrumentos que temos aí na parte de comunicação e mídia, né? E cada vez mais a gente tende a evoluir, sempre surgem novas ferramentas, e essa inclusive, olha só, essa possibilidade de estar aqui, transmitindo uma tela para vocês, e estar falando ao mesmo tempo, também é um recurso, uma plataforma, e cada dia surgem novas plataformas, né? Então, a gente tem feito, né, esse trabalho, depois venho para o YouTube, e aí a gente acabou falando sobre Ministério Infantil, que é uma coisa que eu amo muito, e temos aí recebido ao longo de 3 anos no canal testemunhos edificantes, e esses testemunhos é o que nos leva a continuar, né? Mas eu amo evangelismo, falar sobre evangelismo. Para mim, falar sobre evangelismo nas redes sociais é um desafio também, assim como qualquer outro,
né? Eu poderia falar com muito mais propriedade sobre outros tipos de evangelismo, mas eu acho que a nossa vida, se a gente entende a nossa vida como um testemunho, como uma carta aberta de Cristo, né? A nossa vida, o nosso falar, o nosso andar é um testemunho, a nossa rede social, ela também é uma porta de evangelização, simplesmente pelo nosso, por cada post que a gente faz, por cada comentário que a gente faz, pelo nosso posicionamento na rede social, né? Que hoje em dia todo mundo tem uma opinião. A rede social é um espaço bem democrático, é interessante isso, porque ela é um espaço democrático, então você chega, bota sua opinião, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso e temos que ser luz, né? Em meio às trevas. Aí tem a minha família, né? Essa foto está um pouquinho antiga, ainda na minha apresentação, né? Eu sou a mamãe do Benício e da Helena. O Benício tem 4 anos hoje, a Helena tem 2. E esse na foto é meu esposo, Cleiton. E essa é minha família abençoada, a família que Deus tem me presenteado. E nesses últimos anos, últimos 4 anos, tenho tido uma oportunidade incrível, né? De ter experiência da maternidade, poder evangelizar os meus filhos, poder ensinar meus filhos no caminho do Senhor. Sem mais delongas, eu queria falar que Deus, ele deseja ser conhecido, né? A propósito de Deus ser conhecido, sempre foi. A parte da comunicação, ela sempre foi importante. A gente vai assistir um vídeo de inspiração para vocês da tecnologia e da comunicação ao longo dos tempos. Mas Deus, ele deseja ser conhecido, né? E lá em Deuteronômio, ele fala, ele instrui os pais a ensinarem os filhos, a inculcarem, a transmitirem, a falarem sobre ele, sobre Deus, quem é Deus, quem era ele, e sobre o seu amor. E assim o pai passasse para o filho passasse para o filho, e assim passasse de geração em geração. Por que Deus deseja ser conhecido? Porque como vamos amar alguém que não conhecemos? Como vamos obedecer a alguém que não amamos, né? Então, para que nós possamos amar a Deus, é preciso que nós possamos conhecê-lo. E para que nós possamos obedecer a Deus, nós precisamos amá-lo. Não é assim com os nossos filhos, não é assim em casa? Como você vai amar quem você não conhece? Né? Os nossos filhos, eles devem nos obedecer, primeiramente, não porque é uma ordem, vai ficar de castigo, vai apanhar, que seja a aplicação da disciplina na sua casa, mas porque ele ama você, por amor. Essa é a essência, e assim é com Deus. Deus, ele deseja ser conhecido, né? E por isso, justamente, ele usa as pessoas, e ele, lá no Evangelho, e aí eu coloquei 3 referências, né? Porque o Evangelho é bem interessante que você possa ler as referências, você não lê ele isolado, porque você vai ver que uma coisa completa a outra, mas aí temos Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 45, 47, 48, aonde fala sobre a grande comissão. E o que é a grande comissão? Escreve aí nos comentários. O que é a grande comissão? Você sabe o que é a grande comissão? Aí eu trouxe um dado para vocês bem interessante, que é até alarmante, preocupante, para a nossa reflexão inicial aqui, que 51% dos cristãos não sabem o que é a grande comissão. Se você for ler na Bíblia, você não vai achar lá no versículo, né, falando sobre grande comissão. Ele fala aí de por todo mundo, pregar o evangelho, ensinar, discipular, né? Mas lá no texto, porque entre os versículos tem os textos, sempre todas as Bíblias, a maioria das Bíblias, elas têm os textos em cima, então você vai encontrar lá a grande comissão. Tá? Então, aí tem um dado: 25% disseram ter ouvido falar, mas não sabem o que significa. 17% disseram saber com certeza. E 6% não tinham certeza do que era. Então, isso é um fator interessante para a gente pensar como é que nós estamos levando, ensinando as nossas crianças, ensinando a nossa igreja, ensinando a próxima geração
Essa pesquisa ela foi conduzida, o Instituto Americano de Cultura e Fé mostrou em ampla pesquisa que um número cada vez menor das igrejas ensina e prepara seus membros para o evangelismo do dia a dia. Isso é muito sério. A formação da grande comissão e a visão missionária e evangelística, ela faz parte da base estrutural da igreja, né? A igreja ela existe com esse propósito, e se a igreja ela não está conduzindo as pessoas, os membros, para essa visão, então a gente precisa pensar e repensar as nossas práticas. A maioria das igrejas não possui um trabalho adequado de acompanhamento após as decisões e cultos, e apenas 33% dizem ter mudado de vida, ou seja, ao discipulado, porque não basta você só evangelizar, você precisa discipular. Então, aí nesse versículo, a gente vê muito claro uma ordem e uma missão. Qual é a ordem? Ide, pregai a palavra, fazei discípulos. Essa é a nossa missão. Então, não é uma escolha, não é só para Monique, não é só para Sunamita, não é só para algumas tias, algumas poucas pessoas que são vocacionadas, é para toda a igreja. E aí existem formas diferentes de evangelizar, né? O evangelismo pessoal, o evangelismo, né, no seu trabalho, aonde quer que você colocar a planta dos seus pés, na sua escola, você está sempre tendo a oportunidade de evangelizar. E essa é uma oportunidade riquíssima. A gente evangeliza com o nosso testemunho, com a nossa vida, com a nossa boca, com as nossas atitudes, né, que demonstram o amor de Deus, que devem refletir a glória de Deus, e a gente também evangeliza com a nossa boca, porque precisamos falar. Então, aqui eu coloquei algumas estratégias para evangelismo, e vocês estudaram, acompanharam aqui ao longo dessa conferência várias delas, né? Então, aí temos as missões internacionais, é o que? A missão, o evangelismo em outro país, e aí eu amo, gente, falar de evangelismo, e eu tenho essa experiência também, que é uma experiência no Paraguai, onde nós tivemos durante 5 anos fazendo um projeto evangelístico com crianças no Paraguai, onde todos os anos a gente fazia esse trabalho com as crianças elas já esperavam, e aí a igreja ficava lotada, era algo impactante, era um evangelismo estratégico e de impacto que nós fazíamos lá, e passávamos toda a época do carnaval fazendo um período, uma programação, o tempo todo o tempo que a gente estava ali, ele era aproveitado para fazer uma programação com as crianças de evangelização, né? E aí depois também treinando a equipe da igreja, formando uma equipe, que coisa linda depois de você ter a oportunidade de você ver os frutos, né? Outros líderes, outras pessoas fazendo um grupinho de ministério infantil no Paraguai, que coisa linda. E esse trabalho dando sequência e tendo frutos até hoje. E aí as missões nacionais, que são as missões dentro do nosso país, né? E eu também tive experiências em missões nacionais, em viagens junto com a agência missionária, onde a gente ia desenvolver os projetos evangelísticos dentro de outros estados, né? Principalmente interior do Rio, Minas Gerais, né, onde a gente tinha que conhecer, a gente tinha um trabalho de pesquisa, tanto de pesquisa na internet, olha só como a tecnologia está presente, de você olhar aquele povo, como é que aquele público, qual é a necessidade, quantas pessoas que habitam naquele local, depois o ir na cidade, para você ver como é o campo missionário, o que te espera, e depois o programa todo que você vai desenvolver para que aquele trabalho seja um trabalho estratégico e que obtenha resultados, né? O evangelismo urbano, que é o evangelismo de rua, né? Eu também já tive, Deus me deu muitas oportunidades, Deus dá essa oportunidade para todas as pessoas, para a igreja. Todo mundo tem essa oportunidade de servir, isso é uma coisa linda e maravilhosa. Então, de fazer evangelismo na rua, evangelismo de boca a boca, aquele evangelismo com crianças de impacto, que você vai lá convidar as crianças para fazer aquele programação, evangelismo com moradores de rua. E aí, quando você vai tendo essas oportunidades, você vai definindo mais ou menos qual é aquele público-alvo que você vai
tendo assim, estando mais direcionados a trabalhar. Deus vai te dando essa orientação, né? Então, trabalhar com moradores de ruas, no orfanato, quantos trabalhos que a gente precisa fazer, quantas crianças que estão lá esquecidas, abandonadas, e a igreja ela precisa oferecer esse amor. Instituição, tivemos a oportunidade de fazer, desenvolver trabalhos, instituição de criança com câncer, coisa linda, maravilhosa, escola, praça, ao ar livre, no trem. A questão que eu estava falando até da própria evangelização, no trem, existem trabalhos direcionados, né, onde as pessoas vão lá, no pessoal, hoje em dia nem pode mais ter aquele culto no trem, mas aqui no Rio de Janeiro, existia muito trabalho no trem, eu já cansei de participar, participei muito, porque eu estudava e trabalhava longe, depois também na época da faculdade, então a gente ia e voltava, e a gente estava lá. E, então, esse trabalho todo que a gente tem aí presencial, ele precisa acontecer nas igrejas, porque ele tem eficiência e é muitíssimo importante. Tem aí também que eu coloquei mais uma estratégia, evangelismo transcultural, que aí, no caso, essas experiências que eu estou colocando no parênteses são exemplos de experiências que eu já tive relacionado a essas diferentes estratégias. Aí também tive experiência em tribo indígena, então você conhece uma outra cultura, você tem que saber como você vai trabalhar, como você vai. O propósito é o mesmo, o alvo é o mesmo. Alcançar crianças para Cristo, levar a salvação. Não adianta a gente ir lá, todo mundo colorido, vamos lá, vamos lá no Pororó, a gente fazer aquela coisa, aquele trabalho de doce, né, de animação, e você não tiver o objetivo desenhado, né, que é alcançar o coração da criança. Levar a comunicação do evangelho de forma que a criança compreenda. Conhecer aquela criança é fundamental. E aí tem o evangelismo estratégico, né, que é o evangelismo que você faz. E aí eu coloquei evangelismo que eu já fiz em comunidade, e aí a gente tinha tudo, né, ter antes do contato com a autorização, né, do pessoal de lá para a gente fazer o trabalho, experiências que Deus nos proporciona, assim, tremendas, de salvação e alcance, a evangelismo nas praças, clubes bíblicos, né, que hoje a PEC trabalha muito e fala-se que chama-se de classe Super 5, na minha época era classe de 5 dias, e Tardes Alegres. Eu já tive a oportunidade de reunir 70 crianças dentro da minha casa, e maravilhoso. Pode passar. E então a gente listou aí, né, várias estratégias de evangelização, e então, por que não as redes sociais? Não é? Então a gente tem que pensar, é interessante pensar sobre isso, porque as redes sociais é uma realidade do momento, com a realidade de hoje. Aí eu coloquei uma figura de crianças todas no celular. A realidade de hoje é que está todo mundo conectado. Então, para pensar, se a ordem de Deus é ir por todo mundo e pregar o evangelho, você vai precisar buscar estratégias criativas para você evangelizar. Se você for evangelizar no asilo, se você for evangelizar no prostíbulo, se você for evangelizar crianças, e aí o público-alvo que você vai evangelizar e quais os recursos que você vai utilizar com aquele público-alvo, né? Então, isso tudo, ele demanda você ter as estratégias, certo? E por que não as redes sociais? Essa é uma grande questão. Ora, é meio que básico você pensar se hoje está todo mundo conectado, né? E a rede social, ela é exponencial, né? Ela não tem fronteiras. Por que você não vai utilizar? Porque nós não vamos utilizar. Nós temos uma mania, a igreja, ela é muito atrasada. O Brasil ele é atrasado, você pode perceber que a pandemia, ela acelerou esse processo e ela obrigou aquele que não falava no vídeo, aquele professor que não gravava vídeo, aquele que não se comunicava, e ela obrigou aquela igreja que não transmitia sua live, que não fazia. A minha igreja, por exemplo, é uma igreja bem cooperada, uma igreja de muitos membros, mas ela não tinha esses recursos de live. Não tinha.
mas ela passou a ter, a primeira vez que o meu pastor foi falar numa live foi agora, com a pandemia. Então, a pandemia, ela acelerou esse processo, ela nos obrigou a ver, não só a questão da igreja, que necessita estar ali falando, né, o evangelho, né, para os seus membros. Olha só o alcance de quantas pessoas que ficaram perturbadas, que ficaram tristes, que ficaram preocupadas e puderam ter e receber essa enxurrada de lives aí que receberam, né? Então, assim, a gente precisa utilizar com sabedoria. A gente não pode negligenciar. Então, a gente não pode ser retrógrado de ponto de falar assim, rede social não vou, mas buscar, sim, os propósitos definidos e como você vai utilizar aquela rede social para a comunicação do evangelho. Porque as mídias, elas estão aqui e elas foram criadas pelo homem e Deus deu a criatividade para o homem criar, né? E a tecnologia, muita coisa que a gente vai usufruindo, ela vai crescendo ao longo do tempo. E aí, como a história ela foi contada, então a história era contada assim, as pessoas se reuniam ao redor da fogueira e uma pessoa, o ancião, o patriarca, contava a história e depois o professor. E olha só quantos recursos. E nós, e acho que a maioria, e eu sou dessa geração, né, de transição, eu já nasci, a internet já existia, mas eu já peguei tanta coisa, tanta evolução que aconteceu, em disquete, fita cassete, CD player, e hoje a gente vê aí as plataformas, é o quê? Você tem que estar em outras plataformas, está tudo online, tudo virtual. Então, você precisa estar online. As empresas, elas começam a abrir os olhos e pensar que elas precisam estar online. As igrejas, elas precisam abrir os olhos e pensar que elas precisam estar online. Por mais que não vai ser a transmissão sempre do culto, porque demanda toda uma estrutura, você tem que desenhar, mesa de som, nem sempre você vai conseguir fazer uma live com o seu smartphone, né? Então, você vai precisar de uma câmera. Então, exige que você possa ter projetos maiores, e aí vai depender de igreja para igreja, mas pelo menos uma rede social, um Facebook, uma página lá no Facebook, um canal no YouTube, se possível, se puder, né? Então, assim, é necessário que tenha ali algum registro que você possa dar um Google e achou, opa, achei aqui a página da Monique, tá aqui, a Monique tá aqui, a Monique existe. Se não, cadê a Monique? Então, a presença online, ela precisa acontecer, porque as pessoas, elas estão assim. Então, quando a gente pensa na história e olha para a Bíblia, como a Bíblia como era o conhecimento antigamente, era para alguns, era para poucos, né? Foi uma conquista com a Bíblia, com a prensa, né? Então, assim, com a oportunidade de você se expressar, de você poder colocar a sua opinião. Deus, ele deixou a Bíblia registrada, escrita para gente. Ele ordenou para homens, inspirou homens que escrevessem a Bíblia para gente, para que a gente pudesse ler, para que a gente pudesse ler tal como ela é, tal como ele queria, e a gente pudesse transmitir. Agora, como a gente vai transmitir, né? Então, vai variar. Então, se antes os métodos que a gente utilizava, e você pode até pensar no recurso, eu falei aqui da tecnologia, a gente viu lá o professor, né? O professor com quadro de giz, depois cada aluno com seu quadro de giz, depois virou o quê? Virou os livros, né? Então, você olha, assim, essa história, essa evolução, e hoje em dia todo mundo está ali no celular. Então, você tem os aplicativos, você tem a Bíblia online, e aí você consegue, através da Bíblia online, pesquisar as concordâncias. Uau, quanta facilitação para a gente! E quanta coisa que a gente pode utilizar para o nosso benefício. Por quê? Por que a gente não vai querer otimizar o nosso tempo, né? E utilizar a internet com sabedoria para o bem, porque para o mal já tem muita gente utilizando. Então, chega disso. Por que tem que ser para o mal? Então, a gente tem que estar aí para ter uma presença online e poder utilizar essas ferramentas ao nosso favor. As crianças, a gente fala aqui de crianças, as crianças, elas nascem online hoje.
A gente trabalha com a próxima geração. Então, elas já nascem no mundo online. Aí tem o próximo texto, que é o que é. No tempo dos seus avós, não existiam. Na infância de seus pais, começam a aparecer com mais frequência, especialmente nas classes A e B. E na sua meninice, pareciam fazer parte da paisagem. Quer dizer, você nem achava que era algo extraordinário, que merecesse comentários ou comemorações. Lhe parecia que sempre existiam. Então, essa é a realidade das crianças hoje. Elas já nascem ali. Agora, todo o processo, como foi, a evolução dos tempos, ela não pegou o não ter. Ela sempre está ali. Então, como você vai ensinar, se você está falando de Ministério Infantil e evangelização, como você vai ensinar somente com recursos arcaicos, né? Somente com recursos do passado, não desmerecendo os outros recursos. Mas é importantíssimo, porque as crianças e as pessoas, elas estão online. Então, nós precisamos entender os propósitos daquilo que fazemos, para que o nosso serviço tenha sentido e significado. Tudo que nós fazemos deve ter um propósito, porque Deus tem um propósito para a nossa vida, e Ele tem um propósito para todas as coisas, e a nossa prática também deve ter um propósito. E aí eu trouxe o significado do que é um propósito. O propósito, no dicionário, ele é a intenção de fazer algo. Projeto é um desígnio, aquilo que se busca alcançar, um objetivo, um intuito. E aí eu coloquei bem grande, seja intencional. Se propósito é a intenção de fazer algo, seja intencional. Tudo aquilo que você fizer precisa ter intencionalidade. E aí o próximo, um avanço demorado ou rápido? As 2 décadas passadas, elas trouxeram mais progressos tecnológicos e científicos do que séculos anteriores inteiros. Vocês viram aí a evolução. E aí, para cada evolução, para cada conquista, a conquista da prensa, quem aqui já utilizou máquina de datilografar? Aquelas máquinas, eu já usei quando eu era criança. Quem aqui pegou aquele celular enorme, né? Eu já peguei. Hoje a gente tem aí smartphone. É um avanço. Então, as últimas décadas trouxeram mais progressos do que as outras décadas anteriores. E a previsão é que os avanços no campo tecnológico sejam cada vez mais rápidos, né? E a pandemia, ela acelerou o processo que já era real. E aí, de repente, tudo parou, todo mundo foi para casa e tudo ficou online. As escolas começaram a ministrar o trabalho, o home office, então todo mundo foi para o computador. Tiveram que dividir horas aí. E aí eu trouxe um dado. 1/3 do mundo utiliza as redes sociais. Olha só, gente, 1/3 do mundo inteiro utiliza as redes sociais todos os dias, exceto aqueles países que proíbem as redes sociais, como, por exemplo, países da Arábia, né? Árabes, países comunistas. Teve um tempo atrás que eu fiz um vídeo para a Venezuela, né? Um vídeo pela Junta Mundial de Missões Infantis. A gente tem sou agente da salvação também, da Junta Mundial de Missões Infantis. E aí a gente tem agentes, né, na América Latina e agentes lá na Venezuela, estavam passando fome e trazendo uma realidade totalmente assim cruel para a gente, para a diretoria, né? E aí a gente sentou, eles me pediram para fazer um vídeo, e aí eu fui pesquisar, fui olhar tudo que estava acontecendo, gente, assim, uma batalha espiritual terrível, uma luta terrível, e a população sofredora por conta de questões políticas. Eu tenho até esse vídeo lá no meu canal no YouTube, você pode ver e conhecer um pouco dessa realidade. E hoje uma notícia atualizada é que uma em cada 4 famílias, uma família em cada 4 famílias passam fome, vivem em angústia de não saber o que vão comer. Então, assim, a alimentação que eles estão fazendo hoje, saiu numa notícia agora, no dia 23, ontem, né, dia 23, que eles estavam se alimentando, sobrevivendo de manga. E a mídia é totalmente controlada. Eles lá, nós aqui,
sabemos de muito mais notícia do que eles sabem, porque tem um controle. Olha só. Então, a mídia é uma oportunidade de expressão, de comunicação, é uma liberdade, a gente precisa utilizar a nosso favor. E aí, gente, tem um dado também que eu trouxe do Brasil. 2/3 do Brasil utiliza as redes sociais diariamente. Ou seja, até em lugares extremamente pobres, extremamente carentes, você vai encontrar a tecnologia presente, a mídia, a comunicação. Então, você vai numa comunidade, vai no barraquinho, vai lá numa casa, você vai encontrar uma televisão, você vai encontrar uma conexão, você vai encontrar um smartphone, você vai encontrar pessoas falando no WhatsApp, se comunicando, porque é uma realidade. Então, todo mundo hoje está conectado, né? A maioria. Então, olha só o Brasil. O Brasil é o terceiro país que mais consome rede social. Gente, e na rede social tem muita besteira, né? Agora, o que isso tem a ver com o Ministério Infantil? A gente está falando aqui num grupo de evangelismo, pode passar, num grupo de evangelização, né? Estratégias de evangelização, um grupo de Ministério Infantil. E aí eu tenho a pergunta: qual vai ser o nosso papel num mundo que evolui em velocidade cada vez mais exponencial? O que você vai fazer? Você vai deixar, vai ficar para trás? Isso não é questão de você, não é sobre você. É sobre o reino de Deus. É sobre o propósito de Deus, o propósito que ele estabelece para você. E o que eu falo de rede social, gente, aqui, não quer dizer que todo mundo vai ter que parar e ter um canal no YouTube, por exemplo. Porque nem todo mundo vai ter tempo, vai querer e vai ter, sabe, para estar. Mas a rede social no todo, que existem muitas formas, é YouTube, é Instagram, é Facebook, é WhatsApp, e quanto que a gente consome isso? E aí eu trouxe um dado aqui, o brasileiro, ele gosta, não está no slide não, o brasileiro gasta mais de 9 horas por dia conectado, uma média de 5 horas no computador, 4 horas no celular e 3 horas e 39 minutos nas redes sociais. Isso é uma média, porque passa muito mais. E olha só, se a criança ela tá ali e por mais que a gente sabe, falar sobre tecnologia é uma coisa assim ampla, eu tenho muita coisa para falar, eu vou ter que falar sobre aspectos negativos da tecnologia, até que ponto que a criança, quando a gente fala de criança, quando a gente fala de infância, as restrições que precisam se ter, eu posso falar tudo de ruim da tecnologia, mas eu também preciso falar o que a gente vai fazer de bom com ela. O que a gente vai fazer de bom com a rede social? Porque tá aí, as crianças estão na internet, mesmo sem ter que ficar na internet. A pandemia, elas estão o tempo todo mais conectadas, tendo acesso de um monte de baboseira. E o que ela tem de conteúdo relevante, conteúdo cristão e edificante para a transformação da vida dela? E aí é que você entra. A gente nada mais está fazendo do que contextualizar o evangelismo e tudo que já tem sido feito nas redes sociais. É simples assim. Então, quando você vai pensar num trabalho para a criança, você precisa pensar e compreender quem é essa criança. Quem é essa criança de hoje? Quais as necessidades dessa criança? O que ela está precisando? O que essa criança está sofrendo? Quais os problemas que ela está passando? Além, é claro, da necessidade da salvação que ela tem, né? Como essa criança ela aprende? E como eu posso ensinar a próxima geração, né? Então, hoje, antes de adquirir habilidades úteis para desenvolver para o seu próprio desenvolvimento, as crianças aprendem a se conectar no mundo virtual. Então, é muito importante que a gente possa trabalhar com as novas tecnologias e com aplicativos, né? E aí eu trouxe aqui, para a sua informação, né? É muito importante a gente também falar que a gente está trabalhando aqui com um grupo de crianças. Então, as crianças, elas têm restrições e ela não pode ficar na internet a hora que ela quiser, o tempo que ela quiser, né? Então, aqui eu trouxe um dado, de limite recomendado, né, para a criança. É recomendável que a criança, ela só tem acesso, olha só, isso é o recomendável, tá? A pediatria, ela aconselha, ela orienta, tá? E ela proíbe que a criança ela tenha acesso às telas até os 2 anos de idade.
Mas a gente sabe que na prática não acontece isso. A criança nasce e já tem uma galinha pintadinha na frente dela. Já tem um mundo bita na frente dela, né? Já tem um desenho para entreter ela. A criança ela fica assim presa por aquele desenho, por aquele celular, pelo YouTube, por aqueles joguinhos, né? Mas a gente tem aí a instrução para você, e eu acho que é muito importante você que é professor de criança saber para que você possa instruir com amor os pais, né? E você que tem criança na sua casa também. De 3 a 5 anos, o ideal é que a criança ela fique de 30 minutos até 1 hora, logicamente com supervisão e interação dos pais, né? Mas a gente sabe que a maioria acaba deixando a criança lá em frente à internet, ao computador, não, ao celular, ao tablet, para lavar a louça, para poder ter um tempinho, porque a criança ela demanda muito, né? E eu posso falar isso, eu entendo você, eu sei que é difícil, eu entendo os pais, nós precisamos ter empatia e sabedoria para ajudar os pais, né? Porque não é fácil. Eu tenho 2 filhos pequenos, mas é importante ter essa monitoria, ter essa supervisão dos pais e ter esse tempo limitado para a criança. Né? Então, aí tem de 6 a 13 anos, o ideal é não ultrapassar a 2 horas. Olha, gente, de 6 a 13 anos. E mesmo assim ter a supervisão. Mas, infelizmente, muitas crianças estão lá na internet assistindo vários joguinhos, assistindo lá aquelas tralhas os irmãos tralhas lá, e os pais não estão supervisionando. E aí tem de 13 a 18 anos, 3 horas. A gente sabe que isso não acontece. Então, gente, é interessante também, é orientado aos pais não permitirem o uso 3 horas antes de dormir, porque quando a criança ela vai dormir, ela está ali assistindo televisão, assistindo a internet, está na rede social, ela fica muito mais inquieta, tá bom? Aí tem uma nota, as crianças elas utilizam 4 ou 5 vezes a mais do que isso. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Então, Deus ele sempre se preocupou com as novas gerações. E não há dúvida de que a infância é a melhor fase para a evangelização de criança. Como nós podemos, o questionamento que eu faço para você, para que você possa pensar, como nós podemos nos apropriar dos benefícios da tecnologia para ensinar a nova geração. Aí eu coloquei um dado, esse dado que é a PEC, ela fala muito sobre isso, né, da janela 4/14, do percentual de pessoas que aceitam o evangelho por idade, tá? Então, a gente sabe que a criança, ela tem muito mais facilidade de acreditar, de crer no evangelho, ela pode crer. Então, por isso é muito importante nós fazermos um trabalho sério com ela na infância, para que ela, quando ela cresça, ela não tenha mais resistência, porque certamente, se ela não for evangelizada, até os 14 anos ela vai ter mais resistência. Então, de 0 a 4 anos, 1% de crianças aceitam ao evangelho. De 4 a 14 anos, 85%. De 15 a 30 anos, 10%. E de 30 anos ou mais, 4%. Ou seja, a melhor idade para a evangelização é na janela de 4/14. A janela 10/14 é muito importante, porque se uma pessoa ela não for levada a Cristo, a chance que ela tem para aceitar no futuro é de 6%. São dados assim bem, bem terríveis que a gente precisa pensar muito, porque cada vez está menor, tá? Porque as crianças elas estão sofrendo a adultização precoce já há muito, muito, muito tempo, né? E com a tecnologia, com a internet, a era da informação que vivemos, mais ainda. Então, as crianças elas são prioridade no reino de Jesus. O diabo, ele odeia as crianças e ele é o maior interessado em diminuir o tempo de infância. E porque não é a criança que tem que se tornar como um adulto, como é o que a gente, né? Quer que a criança cresça logo, quer exigir da criança habilidades de adulto. E não é, mas não é. Mas é o adulto que tem que se tornar como criança, na inocência, né? Na humildade. Então tem aí o próximo slide, o diabo ele não brinca.
e ele quer roubar a fé das crianças. Isso não é de agora, já é há muito tempo que ele utiliza a mídia, a comunicação para isso, e agora com a internet mais ainda, né? Então, Mateus 6, 22, 23, eu trouxe aqui um versículo para nossa inspiração, que eu amo muito. Ele tá escrito o quê? A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, é muito importante a gente saber o que aquela criança está assistindo. O pai, o responsável, né? O líder também, que é pastor de crianças, ele precisa saber. E, por outro lado, também é muito importante a gente produzir conteúdos relevantes que sejam lâmpadas para os olhos da criança. Porque a criança, ela tá, a realidade dela é essa. A nossa era é a era da informação. Então, se você só tem só as coisas ruins ali, só o que não presta, e aí a gente tem que ter muita sabedoria para saber as estratégias, pensar, né? As estratégias, não pode ser de qualquer jeito. Como eu vou alcançar aquela criança? Como eu vou chegar naquele público? Né? Como eu vou falar de Jesus para aquela criança? Tem um outro versículo que eu trouxe, muito importante, que é: e não sede, Romanos 12, 2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E aí, se você for pegar para analisar as palavras, né, na memorização de versículo, a gente tem que ensinar para as crianças o que significa as palavras difíceis, né? Muito importante para que ela possa compreender. E aí, se você for pegar para analisar aqui as palavras, o que são essas palavras aqui? E não sejam conformados com este mundo. Conformados. Não sede a forma deste mundo. Então, você pode pensar aí numa forma de pudim, numa forma de bolo. Você faz a massa do bolo, aí você coloca na forma, e aí você coloca no fogo. Quando você retira, você vira no prato, e aí o bolo tá ali. A forma. Nós não podemos ser a forma deste mundo, mas precisamos ser transformados. E aí, quando você vai pesquisar o que é transformação, transformação é metamorfose, transformação é modificação de um estado para outro. Aí você pode pensar na borboleta, né? Como é a transformação, a metamorfose da borboleta, ela se transforma. E é isso que Deus ele quer de nós, que nós sejamos transformados, né? E pela renovação, é uma nova ação do vosso entendimento. Então, por que eu trouxe esse versículo? A renovação, ela está ligada a você ter uma nova ação, né? Está ligada à criatividade, como você pode utilizar as ferramentas que você tem para transformação e renovação da mente, do entendimento. Então, a internet, ela é uma possibilidade. Como eu posso utilizar a rede social, né, ao meu favor? E aí eu coloquei no último slide a perspectiva de desafios, né? O mundo mudou, a sociedade mudou. A tecnologia, ela apresenta riscos e perigos diversos, mas ela também apresenta ganhos incríveis. Agora, como olhar para essa nova realidade sob uma perspectiva diferente, criativa e inovadora? Esse é o nosso desafio. E essa é a pergunta que eu quero deixar para você aqui. Aí no último tem uma outra pergunta. O que estamos fazendo com a criatividade que Deus nos deu? Então precisamos utilizar a criatividade para a glória dele. Porque ele nos deu a criatividade para a sua glória, para que a gente possa criar, para que a gente possa recriar, né? A gente nunca vai criar as coisas a partir do nada, só ele que criou. Ele é o único criador.
Mas nós, feitos a imagem e semelhança dele, nós fomos criados, nós fomos dotados de criatividade. E a criatividade é um dom de Deus, dado à humanidade. E nós, servos de Cristo, nós cristãos, nós crentes em Cristo, precisamos utilizar essa criatividade para a glória dele, para a expansão do reino dele aqui na Terra. Então, precisamos fazer isso. E pensar como vamos chegar às crianças, como vamos alcançar as crianças da nossa geração, porque elas estão aí, conectadas, super conectadas, e elas conhecem muito mais do que a gente pode imaginar. Elas são muito mais espertas, como a gente vai ficar lá, criancinha, criancinha. Como? Quem é o seu público de crianças? De onde? Qual é a realidade da sua criança? Qual é a realidade da criança que você vai alcançar? Para quem é esse vídeo que você está gravando? Hoje em dia a gente tem aí, olha, o Zoom, ferramenta gratuita que você pode utilizar para você se comunicar com as crianças, né? Então você pode olhar em videoconferência o WhatsApp. E aí a gente tem um dado que eu também trouxe aqui para vocês, a gente está terminando, tá? Um dado que eu trouxe para vocês é que, assim, na maioria das redes sociais, elas são até 13 anos. Criança abaixo de 13 anos não pode utilizar a rede social, não pode ter uma conta. Mas a gente sabe que isso não acontece, porque existem famílias que têm, por exemplo, o Instagram. No ano passado mesmo, o Instagram ele queria, tipo assim, tirar todas as contas, excluir todas as contas. Teve até uma notícia de crianças até 13 anos. E aí foram impactados aí canais grandes, assim, de crianças famosas, filhos de famosos. O que aconteceu? Não sei, mas estão todas lá. Tá todo mundo lá. Então, não são todas as crianças que o pai administra, né? A criança é um bebê e o pai já faz um Instagram para aquela criança, né? Já tem um Instagram, daqui a pouco aquela criança e aí vira influenciador, hoje em dia todo mundo tem que ser, mas é muito importante a gente ter um olhar atento, reflexivo e crítico sobre essas realidades, né? As crianças que estão ali influenciando outras crianças. Então, Facebook, da mesma forma. E o WhatsApp, gente, para você ter o WhatsApp, seria 16 anos. Olha isso. Você sabia que uma criança com menos de 16 anos não poderia ter um WhatsApp? Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Eu vejo pais que dão celular para a criança. A criança pequena tem um celular de WhatsApp, com WhatsApp, para falar com o pai com mais quem, né? Então, essa fiscalização e essa questão é uma outra questão, são outros tópicos, né, a serem abordados para um outro público. Como o nosso tema aqui é você utilizar a rede social para o evangelismo, é muito importante. Você pode pegar a sua rede social pessoal. Primeiro, a sua rede social pessoal, ela precisa refletir a glória de Deus. Então, já fiz até lives no meu canal falando sobre posicionamento do cristão, posicionamento do professor, né? Que hoje em dia a gente vê que lá na rede social todo mundo tem opinião para tudo. E realmente todo mundo tem opinião para tudo, né? Eu tenho uma opinião baseado na minha história de vida, baseado nas pessoas que eu ando, nas pessoas que eu assisto, nos livros que eu leio. Você tem a sua opinião, cada um tem a sua. Mas todo mundo está lá. E aí, às vezes, o crente se excede e dá mau testemunho. E a gente vê muito mau testemunho. E isso é uma coisa horrível. É uma coisa muito feia. Deus não se agrada disso. Então, se hoje a gente tem um Ministério Infantil em expansão, né? O Ministério Infantil ele está aí mais relevante. Eu, sunamita, louvo a Deus por isso. Porque a gente precisa ter uma presença mesmo na internet. É importante você saber que existe uma coisa chamada na internet algoritmos. E os algoritmos são números, né? Que a internet ela vai associar, são códigos que o programa vai associar daquilo
que você vê. Então, se você, por exemplo, olhar o teu Facebook, se você é uma pessoa que é apaixonada pelo Ministério Infantil, e você está sempre lá no Ministério Infantil, está em grupo do Ministério Infantil, só vai aparecer para você links para clicar, links sugeridos do Ministério Infantil. Porque o Facebook, ele vai olhar o Instagram, o que seja, ele vai olhar o que você está pesquisando, o YouTube, o Google, qualquer aplicativo que você for utilizar na rede social, ele vai olhar o que você está pesquisando e aí, a partir da sua pesquisa, ele vai lançar anúncios relacionados a isso. Por exemplo, pensa em alguma coisa que você já comprou. Pensa num tênis, num celular, alguma coisa que você está querendo, que você está pesquisando preço. Quando você compra, mesmo depois que você compra, ou se você não compra, vai estar sempre aparecendo na barra lateral algum anúncio referente a isso. Então, se você é uma pessoa que pesquisa livros, vai estar sempre aparecendo livros. Se você está pesquisando tênis, vai aparecer tênis. Se você vê política, lá vai aparecer no YouTube lá vários links de política, porque ele sabe, é uma ferramenta inteligente e sabe aquilo que você está vendo. Então, muitas vezes nós temos a falsa ilusão que o Ministério Infantil está, não está. Não está. Porque você precisa entender que você vive numa bolha, que todos nós estamos numa bolha chamada algoritmo, que até isso é manipulado, né? O Facebook, as redes sociais, elas veem o nosso perfil, vê o seu perfil e ela vai estar direcionando links para aquilo. E por isso que nós precisamos estar produzindo conteúdos para a internet que falem sobre educação cristã, e é por isso que nós precisamos compartilhar o link dos irmãos, comentar nos links para que esse conteúdo ele tenha uma relevância, alcance. E aí a rede social entenda, esse canal aqui, tem gente procurando aqui e vai estar indicando. E aí sim, mas nós não podemos nos confundir. Existe muito a se fazer. Existe muito a se fazer. Existem muitas crianças que estão sofrendo em silêncio nas suas casas. Existem muitas crianças que precisam da sua palavra. O seu trabalho que você está fazendo é muito valoroso, é muito precioso. E eu queria agora falar para você, vale a pena. Não desista, continue, persevere, faça com excelência. Tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus, porque é realmente para Deus. É o teu serviço para Deus, é o teu ministério. Então, faça com excelência. Você vai gravar um vídeo, se preocupe sim com a imagem, com a qualidade da imagem, com o posicionamento da câmera, vai estudar, vai pesquisar, vai verificar quais são as plataformas, edite o vídeo. Quando você vai lá no Google, existe como editar vídeo. Tudo você coloca, como fazer isso. Você vai encontrar diversos tutoriais, mas você precisa pesquisar, você precisa querer, você precisa, primeiro, planejar, olhar, mirar qual é o seu alvo, o que eu vou fazer. Porque existem diferentes projetos a serem feitos. Então, agora, por exemplo, logo que começou a pandemia, teve uma aluna minha que fez uma coisa muito legal. Ela fez uma EBF. Agora está todo mundo correndo para fazer EBF, né? Mas, assim, ela fez logo que começou a pandemia. Ela fez uma EBF com as crianças dela pelo Facebook. Então, o que ela fez? Ela pegou o contato de todos os pais, colocou lá num grupo, o grupo fechado, não é um grupo aberto, porque a gente está falando com criança, então você tem que ter o cuidado, né, de proteger a imagem daquela criança, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de forma irresponsável, tá entendendo? Como trabalhar com criança exige algo muito maior, a gente precisa pensar muito mais, precisa. Então ela foi lá, pegou, fez grupo, e aí ela chamou, se planejou para cada dia ela fazia uma coisa. Por exemplo, não tem como você fazer algo extenso. O que ela fazia? No primeiro dia, contação da história. Exemplo, tá, gente? Não sei se foi essa ordem exata que ela se fez, não. No segundo dia, músicas. No terceiro dia, memorização. No quarto dia, fazer um desenho bem bonito. Então, ela fazia desafios e a criança tinha um tempo curto, razoavelmente curto, para estar ali na internet, mas era um tempo de qualidade, combinado. Ela recolhia os trabalhinhos, assim, maravilhoso.
esplêndido. Ela chamou vários palestrantes, eu também palestrei num dia. Então, isso daí, gente, não tem preço. Conhecer seus alunos, ligar, utilizar o WhatsApp, ele tem um WhatsApp, faz uma ligação, faz uma chamada de vídeo, converse com suas crianças. Porque às vezes eu vejo assim que a grande queixa é, os pais não cooperam, aí você faz um vídeo, você grava um vídeo, e aí você manda pelo WhatsApp e ninguém viu. Mas se não está funcionando, muda essa estratégia. Pensa, o que eu preciso fazer para funcionar? O que eu preciso mudar aqui nesse meu projeto? Entendeu? Mas faça algo que tem resultado. Porque senão você vai nadar, vai fazer. Aonde que você está construindo o alicerce do seu ministério? Na areia ou na rocha? Sabe? Então, o que você está fazendo é algo muito precioso, é valoroso, é um conteúdo relevante, porque a Bíblia é sagrada, é ensinar as crianças, mas busca as estratégias aonde você pode utilizar as plataformas, as redes sociais, todas ao seu favor, entende? Então, é isso que eu queria, assim, essa essência do que eu queria aqui passar para vocês, porque existem, a gente já está aqui, né, o tempo já está bem estendido, né? É falar de tecnologia, é um mundo, tem muita coisa para se falar, não tem como se falar assim numa live só, né? Tinha muita coisa, e a gente acaba, né, pensando na criança, a gente está falando de criança aqui, então a criança a gente tem que requer outros cuidados, requer também orientações, mas a gente precisa também entender que o que nós somos? Nós somos professores. Aí eu levo muito para você pensar qual é o seu ministério, o que você faz, né? Você é um professor de crianças? Você é pastor? Você é líder, né? Porque tem outras demandas, planejamento, envolvimento de equipe, é muito maior. O que você faz? Qual é o teu ministério? Para você criar as estratégias necessárias para aquilo e que seja de forma eficiente, né? Porque senão não adianta a gente ficar fazendo. Então, se você é um líder de crianças, por exemplo, você pode criar uma página no Facebook do grupo do Ministério. Você pode criar um grupo, porque aí o pessoal tem mais liberdade de postar fotos, né? Pode criar o grupo no WhatsApp, no Telegram. Hoje em dia, né, o Telegram dá para muita mais gente, mas quando a gente fala de ministério local, não tem necessidade, né? Talvez o WhatsApp seja mais fácil, né, as crianças terem. Você faz um Instagram e aí você vai colocar, atualiza, mas se você fizer Facebook, Instagram, YouTube, o que você fizer, é importante que você atualize. Porque se você não atualizar, daqui a pouco não vai valer a pena. Então, rede social é assim. Você tem que estar o tempo todo atualizando. Então, não adianta você querer fazer tudo. Você busca saber ali. Tia Monique, logo no início da pandemia, eu cheguei a gravar alguns vídeos para motivar, lá no início mesmo, para motivar professores a gravar vídeo, né, dando algumas instruções. E uma coisa que eu falei, que eu orientei, é pensar na realidade da sua igreja. E aí eu dou o exemplo da minha. A minha igreja, ela está mais no Facebook. Então, ela fazia sua live no Facebook. Aí depois ela fez no YouTube. Então, você pensa, quando a gente está pensando aqui nas nossas crianças, né? A gente pensa como eu vou fazer para atingir as crianças. Então, as referências das crianças são os influenciadores, são os pais, os professores, né? Os youtubers hoje. Então, assim, a gente precisa ter vários trabalhos com diferentes estratégias, mas que o importante é que se tenha propósito. Lógico que nada disso vai substituir as relações interpessoais. Não vai. Nada disso. Nada substitui o contato do olho no olho. O professor com a criança. O carinho, o amor. Porque ali é o contato. Mas imagina que você está ali na sua igreja, mas a criança também está vendo você na internet. A minha filha fala, mamãe. Imagina com a criança. Eu passei por essa legal na minha igreja, porque assim, no início, né, quando começou a pandemia, eu falei, uau, e agora o que eu vou fazer? Né, que tudo ali planejado, aquele monte de coisa. Eu falei, gente, tô ferrada, né?
Agora eu não sei o que eu vou fazer, para onde eu Deixou vou. muita gente assim, né? Gente, olha, eu acho que todo mundo ficou assim, né? Desespero no início. Aí eu gravei um vídeo e coloquei no canal da igreja, né, do YouTube. Aí postei lá no grupo do WhatsApp e não tive retorno, né, dos pais e tal. Aí ficou triste. Aí fiquei triste, lógico. Falei, não acredito. Aí eu passou um tempo, né? Aí eu falei assim, gente. Aí eu criei um grupo no WhatsApp com as crianças, né? Que já tinham WhatsApp, como você falou, algumas crianças têm WhatsApp. E com essa pandemia agora, muitas têm WhatsApp, né? Porque tem crianças que Ou se têm elas celular. não têm, os pais têm, né? E aí Exatamente. você coloca os pais. Exatamente. E eu sou aquela tia que eu sinto falta da interação. Eu gosto de ver, eu gosto de conversar. Esse negócio de online, assim, para mim, só pelo WhatsApp, ou então só vídeo no YouTube e eu não vejo eles, não dá. Entendeu? Eu gosto da troca, sabe? E aí eu comecei a fazer no E é WhatsApp. na troca que a gente aprende, na troca que tem as relações. Exatamente. É na troca que a gente cresce, né? Exatamente. E aí eu fui fazer pelo WhatsApp, depois eu falei, vou fazer pelo Zoom. Aí comecei a fazer pelo Zoom, gente. Nossa, eu amei, eu quase chorei vendo aquelas crianças na minha frente, entendeu? Eu falei, E as crianças também. E as crianças também, porque você imagina, tipo, eu tô aqui, mamãe. Gente, olha o fulano, ciclano, daquela coisa toda, né? Dependendo da faixa etária da criança, né? Sabe por quê, Sinamita? É muito, além deles ouvirem a palavra, né? É muito importante essa comunhão entre eles, essa interação não só deles com a gente, mas entre eles, porque fortalece essa amizade, essa relação, né, deles ali na igreja. Então, assim, menos de um mês, assim, eu já comecei a usar o WhatsApp, depois para o Zoom. Hoje eu uso o Google Meet, porque eu fico 1h20 com eles no culto online. Aí melhora, né? Porque o Zoom tem 40 minutos, né? Exatamente. Aí eu uso o Google Meet hoje, mas tem outros, né? Outras plataformas muito E aí boas. a gente vai descobrindo outras ferramentas. E a gente vai começando. Aí você vê, na escassez, na necessidade, a gente descobre oportunidade, né? Exatamente. De ser criativo, de descobrir outras ferramentas. Mas existem muitas outras, inclusive até para nos ajudar, como planejamento, planilhas, né? Cada um tem o seu jeito de se organizar, mas existem muitas ferramentas, muitas opções que a gente pode utilizar e que a gente não pode negligenciar, né? Amém, amém. E é isso, irmãos. Vamos estar, né, conectados com Deus acima de tudo, e também conectados, né, com as nossas crianças. É como você falou, cada igreja tem uma realidade, né? Na minha igreja funcionou assim. Tem igrejas que as pessoas têm Facebook, então faz pelo Facebook e ora, né? Pede a Deus direção, discernimento, sabedoria, né? Para que você possa estar alcançando essas crianças, levando o evangelho para essas crianças, mesmo nesse tempo de reclusão, porque a evangelização é urgente, é necessária, é hoje, não é amanhã. Então a gente não tem que esperar, nós precisamos agir agora. Se você não tem coragem, ousadia, pede a Deus que Ele vai te dar o coragem, a ousadia, a criatividade, né, para que você possa estar alcançando essas crianças nesse tempo de reclusão. Eu vou começar a fazer o clube dos investigadores com eles pela internet, para que depois, quando voltar, a gente tenha essa formatura. A gente está pré-aquecido. Exatamente. E assim, isso é uma coisa que depois vai continuar, né? Porque assim, Exatamente. por mais que vai voltar, vocês também vão ter esse momento. Né? Vai ser importante. E otimiza também o tempo. Otimiza, porque você pode estar divulgando anúncios, você pode, né, estar fortalecendo vínculos, como você falou. Agora, olha só, nem sempre o nosso trabalho vai ser se expor lá na rede social para todo mundo. Não, exatamente. Usar a rede social não significa só isso, né? Mas, principalmente, esse trabalho, como você está falando aí, que é o nosso trabalho ministerial, que é feito nos bastidores. E é esse trabalho que tem resultado, né? Exatamente. Não diminuindo os outros, não falando dos outros, mas assim, propósitos diferentes. Exatamente. Estratégias diferentes, até porque eu também tenho um canal, né? Proteger as crianças, né, da sua igreja, porque não pode haver também muita exposição, né, gente? Porque ali está vendo os outros. E você consegue saber como essa criança está. Que você está olhando para a criança. Por mais que ela não vai falar tudo, né? Mas você pode perceber, tá tendo alguma coisa, onde que eu posso ajudar, onde que eu vou orar, né?
Exatamente. Eu faço até com os pequenininhos, né? Com as crianças do maternal, dos bebês, né? De 1 ano para cima, a gente faz também. E tem sido uma bênção, tá? E eu tenho certeza que tudo que a Tsunamita nos trouxe aqui hoje agregou muito ao nosso ministério, ao meu, e acredito que todos que assistiram a Tsunamita, eu agradeço muito pela sua vida, tá? Por Amém. todo esse ensinamento que você nos trouxe. Foi uma bênção ter você aqui. Eu amo te ouvir, admiro o seu ministério, o seu trabalho. Que o Senhor continue te abençoando, que você continue sendo essa professora de líderes, como você fala, extraordinária, né? Amém? E que venha aí muitos Na cursos. misericórdia, né? Na misericórdia, mas inspirada, é para inspirar mesmo, né? Porque a gente tem, assim, não porque nós, hoje o mundo, ele vive buscando o extraordinário, né? Todo mundo quer o extraordinário, todo mundo quer a felicidade, todo mundo quer ser feliz, mas não é isso, né? Mas ser um professor extraordinário é realmente buscar um modelo de Cristo e de forma que a sua aula realmente mereça uau, né? Mas não por causa de você, Sim, mas por aquilo que você faz, não é? Exatamente. Então, assim, a gente faz com tamanha excelência, com tamanho esmero, com tamanha dedicação, e a gente está sempre aprendendo, tá sempre se reinventando, sempre criando, né? Então é isso. Mas muito bom estar aqui com vocês. Eu sei que não sei se consegui alcançar isso, é muita coisa para. São muitos tópicos, né, para se falar. Conseguiu sim. E que os nossos irmãos façam, né, Tsunamita, o evangelismo aí através das redes sociais. Que não faltam ideias, não faltam ferramentas. Internet tem aí para todo mundo. Sim, então que a gente faça o uso, né, correto, né? Que seja lâmpada, né, para nossas crianças, como você falou, e que nós sejamos exemplo, né, para nossas crianças, mesmo nesse tempo de reclusão. Elas precisam saber que nós também estamos cultuando o Senhor, estamos ali separando um tempo com Deus, e estamos nos importando com elas, com a vida cristã delas, né, com a vida espiritual delas. Amém? Então, eu te agradeço mais uma vez por esse tempo precioso aqui conosco. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. Amém? Que você seja bênção por onde você for e toda live que você fizer seja para a honra e glória do Senhor Deus. Amém. Glória a Deus. Na semana que vem a gente vai estar tendo a oportunidade de participar também da EBF. EBF que o pastor Alex Sena está organizando, né? Online também, que está agregando muitas igrejas, é um projeto também. Então, assim, a gente não tem tempo de ficar falando assim, várias ideias de projetos, né? Mas tem até algumas lives minhas lá no meu canal, se quiser, alguém tiver interesse que não conheça, quiser ir lá ver, que eu falo sobre algumas ideias e estratégias para ser feitas, né? E aquilo, saber que você é capaz, que Deus te deu criatividade, que nós somos professores pesquisadores, então pesquisa e ora. Pesquisa e ora, dependa de Deus, que Ele vai proporcionar os recursos necessários, e a rede social é um recurso que está aqui às nossas mãos, que nós possamos usar para a glória dele, tá bom? Amém. Amém, minha irmã. Muito obrigada. Deus abençoe. Beijo. Até a próxima. Beijo. Amém. E convidar o pessoal também que não conhece para ir lá no meu canal, Fala Tsunamita, e conhecer, né? Que tem alguns vídeos assim lá, que possa ser bênção na vida de vocês. Deus abençoe, Monique. Um grande beijo. Deus abençoe todos que estão aqui. Não sei quantas pessoas estão aqui. Um beijo para todo mundo. Tchau.